Olá pessoal, Wallace Monteiro aqui com mais um vídeo. Neste vídeo nós iremos dar continuidade às nossas aulas sobre proteção. Nesta aula nós iremos conhecer o Laje Pro. É o módulo de proteção do TQS, onde a maioria dos engenheiros preferem utilizar o Laje Pro para fazer a proteção tanto de lajes quanto de vigas. Mas vocês verão que para fazer cabos em camadas diferentes em vigas no Laje Pro, nós temos uma certa dificuldade. É mais complicado do que fazer no VPro, por exemplo, como vocês já visualizaram nas aulas anteriores. Para fazer esses cabos em camadas diferentes, muitas vezes nós utilizamos uma planilha para assim fazer a redistribuição dos cabos, ou nós utilizamos duas RPU com RTE, que é o caso que eu irei mostrar para vocês como fazer. Mas hoje, particularmente, para fazer a proteção de vigas, se eu tiver um projeto e eu tenho apenas vigas protegidas, eu irei utilizar o VPro, por ser mais prático e mais rápido o seu detalhamento. No VPro, nós temos que utilizar o modelo 6 para assim fazer a integração das nossas vigas protegidas com o VPro. O Laje Pro é uma das principais vantagens, você não precisa utilizar o modelo 6. Você pode utilizar o modelo 4 do TQS. E o que isso facilita, Wallace? Facilita no processamento, por exemplo. O Laje Pro, quando você está no modelo 4, você consegue processar só o pavimento. Isso te traz muita produtividade. Quando você está utilizando o VPro, você tem que processar o edifício inteiro, porque você está no modelo 6. E no modelo 6, nós não conseguimos processar o nosso pavimento. Lembrando que os passos para você fazer a proteção, para você utilizar, para você visualizar o Laje Pro, é o mesmo passo que nós utilizamos no VPro. Seleciona o edifício, editar o edifício, e no pavimento, aqui no pavimento, com o pavimento selecionado, avançado, calcular este pavimento com proteção. Você precisa fazer esse passo para você visualizar o Laje Pro. Vamos cancelar e vamos cancelar. Vamos estender o nosso edifício. Lembrando que esse edifício estará disponível para vocês. Vamos entrar no nosso modelador. E aqui no modelador, nós precisamos marcar a nossa viga como viga faixa, para assim fazer a integração com o VPro. A viga faixa ela vai ficar como se fosse uma laje. Assim, nós conseguimos fazer a proteção das nossas vigas lá no Laje Pro. Em modelo de lajes, calcular como viga faixa. E em detalhamento, vamos deixar viga protegida. Vocês podem observar que a integração com o VPro está esmaecida, porque nós estamos no modelo 4. Como falei nas aulas anteriores, para utilizar o VPro, nós precisamos estar no modelo 6. Vamos fechar. Aqui nós temos as mesmas vigas protegidas que utilizamos no VPro. Vamos fechar. Vamos selecionar o pavimento, botão direito, e aqui nós temos editor de lajes protegidas. Editor de lajes protegidas. Outra opção, vamos fechar, não iremos salvar. Vamos com o nosso pavimento selecionado, vamos selecionar aqui lajes e vamos aqui editor de lajes protegidas. São as duas formas que você tem de abrir o Laje Pro. Vamos conhecer aqui o Laje Pro. Nestas
Esses primeiros menus são menus comuns, como nós já vimos em diversas aulas do nosso curso: editar, exibir, desenhar, blocos, modificar, rotagem. Esses são módulos comuns do TQS. A partir daqui, nós temos os menus do Laje Pro, que é o geral, planta, elevação e cabos. E nós iremos passar por cada um deles ao decorrer das nossas aulas. Nessa aula, nós iremos visualizar de forma geral. Vamos aqui em geral. Aqui em planta, é dessa forma que nós observamos o nosso projeto. Aqui, essa elevação, nós iremos visualizar a partir do momento que nós fizermos o lançamento das nossas RPU. RPU quer dizer região de proteção uniforme. Quer dizer que nós temos uma proteção uniforme referente àquela área. Nós temos também a nossa RTE, região de transferência de esforço. Porque muitas vezes nós precisamos criar uma região de transferência de esforço para assim poder considerar a nossa proteção em uma área diferente da nossa área da RPU. Os diagramas, se você ligar os diagramas, você irá visualizar esses diagramas no sentido principal e também no sentido secundário. Aqui nós temos o nosso diagrama da nossa viga. Diagrama da nossa viga. Se você não marcar aquela opção em modelo, calcular como viga faixa, você não consegue visualizar esse diagrama. E, consequentemente, você também não consegue fazer a proteção dessas vigas. Aqui em cabos, nós iremos visualizar os cabos. Vamos aqui abrir um projeto. Vamos abrir aqui o Laje Pro. Irá ficar mais fácil para vocês visualizarem. Por exemplo, a RPU, nós temos já a região de proteção uniforme. Aqui é uma laje lisa, nós iremos fazer a proteção desta laje, que é a proteção do projeto, base do nosso curso. E na parte secundária, nós temos a região distribuída, dos nossos cabos distribuídos. Aqui nós já visualizamos as nossas RPU no sentido principal e também no sentido secundário. Aqui nós temos os nossos cabos, vamos desligar aqui os diagramas. Vocês observam que nós temos os nossos cabos concentrados, e também os nossos cabos distribuídos. Se você vier aqui em cabos e parâmetros de cabos, e você mostrar cabos somente em uma direção e der um OK, você agora visualiza os cabos no sentido principal, no sentido secundário e agora também no sentido principal. Os cabos concentrados e também os cabos distribuídos. É desta forma que eu gosto de visualizar. Eu sempre deixo cabos um sentido e cabos em outro sentido. Quando você visualiza esse cruzamento de cabos, no detalhamento pode ficar um pouco confuso. Vamos continuar. Isovalores é uma área que a gente praticamente não utiliza. Direção principal e secundária nós já visualizamos. Parâmetros, nós temos a visualização. Aqui você coloca a visualização dos cabos, RTE e RPU, por exemplo. Você visualiza. E você pode modificar aqui também. Visualização. Se você quiser visualizar os diagramas, você pode fazer por aqui ou também por aqui. Formas. Você quer utilizar
visualizar os títulos das vigas e dos pilares, por exemplo, você pode visualizar. Você quer visualizar as dimensões, os títulos da laje, dimensões também, você também pode visualizar. Mas fica muita informação. Coloque essas informações de acordo com o que for necessário, pessoal. Não visualize todos os itens. O seu arquivo irá ficar pesado e vai ficar muita informação. Os diagramas, você pode visualizar esses diagramas. Se você colocar aqui, por exemplo, os diagramas, você pode ver que os textos ficam um pouco sobrepostos. Fica grande a sua visualização. Você vem aqui em diagramas, altura do texto e coloca, por exemplo, 0,2. E assim você consegue visualizar de forma mais uniforme. Ficou muito pequeno? Retorna lá em diagramas e coloca, por exemplo, 0,7. E assim você consegue visualizar os esforços de forma melhor, de forma mais clara. Vamos desligar os diagramas, já vimos os parâmetros. Aqui em editar, regerar desenho, salvar, desfazer, são itens de desenho. Referência externa, muito importante, pessoal, muito importante. Se você clicar em referência externa, adicionar uma referência externa, você consegue, por exemplo, colocar a grelha do seu pavimento. Colocar a grelha do seu pavimento. A escala, vamos colocar 100. E vamos colocar aqui também 100. Vamos adicionar. Vamos cancelar aqui, vamos fechar. Nós pegamos o pavimento superior, vamos retornar lá em referência, multiplicar por 100, pessoal, porque a nossa grelha ela está em metros. Vamos remover e vamos adicionar. Vamos aqui no nosso pavimento cobertura. Cobertura. E vamos pegar a nossa grelha. Multiplicar por 100 e vamos fechar. Agora sim, você tem a sua grelha como referência externa, caso seja necessário. Muitas vezes é necessário para você fazer o lançamento das suas regiões de proteção uniforme, a sua RPU, porque, por exemplo, pessoal, essa RPU, se você não pegar essa grelha aqui, não será considerada essa barra na sua região de proteção uniforme. A partir do momento que você pega, por exemplo, aqui vocês podem observar que pegou essa barra será considerada na sua região de proteção uniforme. Nós utilizamos muito esta referência externa, por exemplo, da nossa grelha. E você pode utilizar qualquer referência externa que seja necessário para fazer o lançamento da sua proteção. Lembrando, pessoal, que todos os comandos que nós já vimos de aceleradores, de desenho, eles funcionam em todos os modos do TQS. Eu utilizo, por exemplo, o R para referência externa. E aqui, também no Laje Pro, nós iremos utilizar. Observe a importância dos aceleradores. Observe a importância dos aceleradores. Vimos todos os comandos, já vimos todos os comandos da parte geral. Vamos aqui agora em planta. Em planta, realmente é o que nós utilizamos para fazer o nosso lançamento. No menu RPU, em dados da RPU,
você consegue, por exemplo, colocar a largura da RPU, você irá decidir a largura, a inserção. Qual a diferença? Qual a diferença de você utilizar, por exemplo, a esquerda ou a direita ou central? Vamos fazer um lançamento? Vamos deixar aqui, por exemplo, de 2 metros a nossa largura da nossa RPU. Vamos colocar a inserção à esquerda. Vamos dar um OK e vamos aqui em criar uma RPU. Vamos ligar o nosso ortogonal, vamos dar um clique neste ponto. Como nós colocamos a inserção à esquerda, vamos dar um clique neste ponto e botão direito ou Enter. Clique neste ponto, botão direito ou Enter. Vocês podem observar que criou a RPU daquele ponto para baixo. Daquele ponto para baixo. Ctrl Z. Vamos abrir novamente. Editor de lajes protendidas. Vamos marcar as nossas RPUs. Vamos aqui em planta. Agora, nós iremos colocar a inserção à direita. Vamos colocar a inserção à direita. OK. Vamos criar. Vamos ligar o ortogonal. Vamos dar um clique neste ponto. Dar um clique neste ponto. Botão direito ou Enter. Agora, vocês observam que ele criou deste ponto para cima. Essa é a diferença. Quando você coloca à esquerda, ele vai criar daquele ponto para baixo. Quando você coloca à direita, ele vai criar daquele ponto para cima. E, consequentemente, se você colocar ela centrada no centro, vamos dar um OK, vamos criar, ele vai criar a partir do centro do seu ponto. É exatamente deste ponto aqui. Vimos a inserção, a ancoragem. A ancoragem é exatamente este ponto aqui, pessoal. Aqui, essa seta, ela representa a ancoragem ativa e esse ícone aqui representa a ancoragem passiva. O que é isso, Wallace? Nós iremos puxar os nossos cabos com o nosso macaco de proteção neste ponto aqui. E isso é muito importante você decidir, por exemplo, em projetos que você tenha divisas em uma das suas partes ou nas duas partes. Isso também pode ser encontrado em projeto. Você tem que decidir a forma de como você irá protender os seus cabos, de como você irá tracionar esses cabos. E aqui você consegue, por exemplo, determinar que este cabo seja protendido exatamente à sua esquerda da sua tela ou também à sua direita. Vamos apagar isso aqui e vamos criar uma RPU neste ponto. Como nós colocamos à direita, a partir desse momento, nós iremos protender os nossos cabos pela direita. E se você vier aqui e alterar a RPU, você, por exemplo, colocar à esquerda, você irá modificar a sua RPU. Vamos selecionar novamente a RPU, alterar a RPU, ancoragem e vamos colocar duplamente ativa. Duplamente ativa, vamos colocar, por exemplo, uma região que você tem um comprimento muito grande, onde você tem perdas de proteção elevadas. A partir desse momento, você tem que fazer uma proteção nas duas pontas da sua laje, por exemplo, da sua viga, para assim diminuir os esforços de perdas na sua proteção. Quando nós temos, por exemplo, uma proteção intermediária, onde é necessária uma proteção intermediária, vamos aqui Ctrl F2,
W. Vamos imaginar, por exemplo, que aqui nós temos uma escada e nós precisamos fazer a proteção desta laje também, deste ponto e deste ponto. Como nós iremos fazer? Vamos aqui em dados de RPU, vamos medir exatamente aqui, nós temos 3 metros. A inserção eu quero à esquerda, nós temos deste ponto para baixo e à direita nós temos deste ponto para cima. Vamos dar um clique, vamos criar a RPU, botão direito. E assim nós já fizemos o lançamento da nossa região de proteção uniforme. Vamos Ctrl F2, deste ponto, W, vamos deixar aqui. E vamos agora fazer o lançamento neste ponto aqui. Vamos criar novamente este ponto, lembrando que as configurações são as mesmas, tirando a nossa parte da proteção. Como é uma região de escadas, por exemplo, nós conseguimos fazer a proteção destas lajes nesta abertura, tanto para esta laje quanto para esta laje. Mas vamos dizer que aqui, por exemplo, é uma construção antiga, é um vizinho, e eu só consigo proteger nas extremidades. Eu vou selecionar, vou alterar e vou colocar a ancoragem à direita. E a partir deste momento, eu terei a minha ancoragem passiva neste ponto e a minha ancoragem ativa exatamente neste ponto aqui. Vamos apagar. Vamos apagar. Visualizamos todas as nossas RPU. Reiniciar a nossa RPU, por exemplo, se eu entrar aqui na minha RPU, eu tenho que o meu projeto ele está pronto, pessoal. Ele está pronto. Eu tenho as elevações de 10, as elevações de 10 e de 1. Mas se eu retornar aqui, selecionar a minha RPU e colocar, por exemplo, em planta, reiniciar a RPU, pode ver que a cor também mudou. Aqui nós já entramos nas nossas RPUs, já fizemos as nossas modificações, e aqui é a partir do momento que nós lançamos, ela fica com cores diferentes. A partir do momento que eu clico 2 vezes e entro na minha RPU, eu verei que não está exatamente da forma que eu deixei. Está totalmente diferente. Quer dizer, ela reiniciou. Diferente do VPRO, a partir do momento que você faz o lançamento da sua RPU, ele faz um pré-dimensionamento dos seus cabos. Ele faz um pré-dimensionamento de seus cabos de acordo com os esforços que nós temos naquela região. É exatamente isso que ele fez. RPU 8, feixe de 7, cordoalhas por feixe é igual a 1. É exatamente isso. Nós temos exatamente 7 cabos. Aqui em planta, retornando lá em planta, vamos voltar em elevação, vamos voltar em planta. Aqui nós temos a RTE. Nós não iremos falar nesse curso sobre RTE. RTE é uma parte avançada. Nós iremos fazer o lançamento da RTE apenas para fazer a modelagem dos nossos cabos em camadas diferentes. Aqui nós temos, por exemplo, adicionar ponto, remover ponto, RPU e RTE. Essa parte dos apoios é muito importante. Muitas vezes, o TQS ele não faz a leitura correta dos apoios. E aqui você pode, por exemplo, adicionar um apoio. Você pode adicionar um apoio nos seus pilares e também você pode
remover esses apoios. Atentes para isso, pessoal. Atentes para isso. Para sim o seu momento fretor, o seu diagrama, os seus apoios estarem coerentes com os seus esforços. Verificar, detalhar todos, e a partir do momento que nós já fizemos o lançamento das nossas RPUs, nós iremos detalhar todas. Copiar, espelhar e copiar perfil. Copiar eu não utilizo, eu prefiro fazer o lançamento e espelhar da mesma forma. O TQS no Laje Pro, ele tem vários bugs. Vocês irão, quando vocês começarem a projetar, vocês verão que tem diversos bugs no Laje Pro. Às vezes você entra no RPU e todas as informações estão como se estivesse em outra RPU, por exemplo. Agora, copiar perfil é muito importante. Se você entrar aqui, ó, nesta de cima, nós temos exatamente este cabo. Vamos retornar lá em planta. E aqui nós temos o nosso cabo já editado. Se eu colocar, por exemplo, aqui, catalogar, perfil catalogado. Já está catalogado. Se eu entrar novamente na de cima, ele está com esses cabos do pré-lançamento. Vamos colocar aqui importar cabo. Exatamente este aqui. E assim você não precisa ficar editando os seus cabos. Se você tem um pavimento gigante, onde você tem a distribuição dos seus esforços de forma homogênea, você pode fazer o lançamento, a edição de apenas uma RPU, e a partir deste momento você coloca esse cabo catalogado e você vai importando esses cabos para assim fazer o lançamento da sua laje. Imagine um edifício, como eu já mostrei que o edifício de múltiplos pavimentos, onde nós temos, por exemplo, mais de 2.000 metros quadrados de laje nervurada, por exemplo. Quando você tem uma homogeneização do seu lançamento, quando você for colocar os seus cabos dispostos, imagine essa laje 2.000 metros quadrados. Se você tem, por exemplo, aqui essa distribuição dos cabos distribuídos de forma homogênea, fica muito mais fácil para trabalhar. Você irá economizar material, você irá economizar no seu trabalho. Porque uma coisa é no seu projeto, pessoal, você fazer em cada região dessa uma elevação. Outra coisa é na obra. Imagine um pavimento de 2.000 metros quadrados e cada, por exemplo, 1 em 1 metro, você ter uma elevação diferente. No final, quando o executor acabar de colocar os seus cabos nas suas elevações de projeto, ele irá olhar e vai ter a impressão que fez errado. Porque em cada ponto vai ter uma elevação diferente. A partir do momento que você coloca de forma uniforme o seu lançamento, você verá que na hora que você olhar as elevações num pavimento de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, ele irá visualizar exatamente uma elevação. Vamos retornar. Aqui em planta nós já visualizamos o IP, calcular o hiperestático. É a partir desse momento que você considera os esforços de proteção no seu pórtico, na sua grelha. É calculando o hiperestático. Já falei isso anteriormente, vou reforçar novamente. Não calcule as suas armaduras, seus esforços, seus deslocamentos
sem considerar o hiperestático no seu pórtico, na sua grelha. O hiper é mais um carregamento, é o carregamento referente à sua proteção. Aqui em elevação, nós iremos visualizar esta elevação, vamos retornar ali, vamos na principal. Vamos visualizar em elevação. Elevação, nós temos a planta para retornar para o nosso projeto inicial, e aqui em elevação nós temos os nossos cabos. Aqui nós temos a visualização dos nossos momentos fretores, momento máximo, médio e mínimo. A partir deste momento que nós fazemos o lançamento da nossa proteção. Procuramos sempre manter a nossa proteção no nosso momento médio. As tensões, nós visualizamos as nossas tensões como visualizamos no VPRO. Tensão quase permanente, nós pretendemos para quase permanente. Verificamos a nossa proteção na frequente e também no ato da proteção. É exatamente os mesmos passos do VPRO. Armadura, nós visualizamos as nossas armaduras necessárias para o nosso projeto. Diferente do VPRO, o LajePro ele não faz a transferência das armaduras de forma automática para vigas, somente lajes. Atentes para isso. A partir do momento que você fez a sua proteção de vigas com o LajePro, você terá que editar de forma manual as armaduras passivas das suas vigas. Atentes para isso. Fissuração, nós visualizamos se o nosso elemento estrutural ele está fissurando. Lembrando, um dos principais motivos de utilizarmos a proteção é não termos fissuração, pessoal. É não termos fissuração. Porque a partir desse momento nós consideramos a nossa seção íntegra, a nossa seção cheia, para assim determinar os nossos esforços e os nossos deslocamentos. As perdas de proteção, como eu falei, nós temos perdas diferentes nas nossas ancoragens ativas e também nas nossas ancoragens passivas. Aqui vocês observam, se você parar o mouse, você consegue visualizar a sua perda. Perda no tempo infinito e perda no tempo zero. E aqui você também consegue visualizar, tanto neste ponto aqui, quanto neste outro ponto aqui. Só parar o mouse que você verá os seus valores. Aqui nós temos a nossa perda referente ao tempo zero e ao tempo infinito. Nós temos o perfil do cabo e o alongamento final do cabo de 95 milímetros, quer dizer, 9,5 centímetros. Nessa parte aqui, se você visualizar lá em esforço, nós temos o número da RPU, o feixe, cordoalha por feixe, quer dizer, nós temos 4 cordoalhas por 3 feixes. E se você visualizar os cabos, é exatamente isso que nós temos. Nós temos 1, 2, 3 feixes com 4 cabos cada feixe. Vamos retornar lá para a nossa elevação. Vamos dar um ESC, vamos visualizar aqui. Vamos retornar lá para a nossa elevação. O diâmetro do cabo, 12,7. O espaçamento a cada 66,7, perda 15%. Aqui nós temos o nosso aço, o hiper e grelha, sim, a largura da nossa RPU, considerado no nosso lançamento, o comprimento da nossa RPU,
a altura da nossa RPU, que no caso é a altura da nossa laje. E aqui nós temos o nosso momento no cabo. Perfil do cabo, excentricidade em centímetro, comprimento em centímetro. Tudo em centímetro. Agora, se você observar as tensões, nós temos outros itens aqui em tensões. O FCK, o FCTK. O FCTK eu mostrei para vocês nas aulas do VPRO, como fazer o lançamento. Aqui, por exemplo, nós temos os limites. Limite de tração e limite de compressão, superior e inferior. Eu mostrei na aula do VPRO como nós chegamos nesses valores. Se você não viu, retorna lá e veja. Nós temos que ficar exatamente neste intervalo aqui de compressão e de tração. Novamente, retorna à nossa aula do VPRO, que eu mostro de forma manual como vocês chegam a esses valores, como o TQS chega nesses valores. Aqui em armadura nós temos outras características, em fissuração, em perdas. Você tem diversos itens aqui, pessoal. Nós iremos passar pela maioria desses itens. Aqui em dados da RPU, você tem o que nós mais utilizamos, por exemplo, cabos feixes por cabos, 3 e 4. Eu tenho aqui, por exemplo, 12 cabos. 12 cabos. Eu preferi fazer o lançamento desta forma, 3 e 4. Mas nada te impede, por exemplo, de você colocar esses cabos de forma distribuída. Vamos colocar aqui 12 e 4. Vamos dar um OK. Vamos retornar lá em planta. Vamos aqui em cabos e gerar todos os cabos. Vamos gerar. Olha só a diferença, pessoal. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode fazer o detalhamento desta forma, quando você altera naquela opção, ou você pode continuar daquela forma. Vamos aqui entrar novamente na nossa RPU, vamos em dados da RPU e vamos colocar 3 e 4. Porque o detalhamento ele fica mais limpo. Vamos aqui em cabos e gerar todos os cabos. E é simples, é dessa forma que eu gosto de detalhar esses cabos concentrados. Nas lajes, nós não temos muito aquela preocupação se a sua ancoragem caber na sua laje, porque nós temos toda essa área aqui que pode ser utilizada. Lembrando que nem sempre lajes nós teremos este perfil reto do cabo. Você também pode fazer curvas no seu cabo. Isso é permitido por norma. E muitas vezes em laje lisa, por exemplo, nós utilizamos cabos em curva. Mas, dependendo se, por exemplo, o seu raio for maior do que 1/10, 1/20, você tem que fazer a armação dessas curvas. Colocar a armação nessas curvas. Vamos retornar lá em elevação. Vimos os dados da RPU, a seção. Se você clicar aqui na seção, ele irá te dar a seção. Por exemplo, a nossa RPU ela tem uma largura de 2 metros. E nós temos aqui a altura de 30. E aqui, por exemplo, você tem a posição do CG, a área, a inércia, modo de resistência superior, modo de resistência inferior, porcentagem da RTE e largura equivalente. Se aqui você alterar para a seção T, você tem aqui a sua seção em T. Isso nós iremos ver, por exemplo, na nossa laje nervurada. Vamos cancelar e vamos cancelar. Aqui nós temos o perfil do cabo, excentricidade de um ponto, excentricidade em faixa, escalar em faixa. Nós temos diversas abas. Nós iremos
visualizar aqui quando fizermos o lançamento da nossa proteção no nosso projeto. Porque aqui é só para você utilizar para fazer o lançamento dos seus cabos. Catalogar, como eu falei, você pode catalogar esse cabo. A partir desse momento, você pode importar também. Pontos notáveis, diagramas, praticamente eu não utilizo. Recalcular EPU também não. Recalcular perfil também eu não utilizo. Em cabos, por exemplo, vamos retornar lá em planta. Em cabos, nós temos gerar todos, nós já vimos. Dados do cabo, inserir. Eu não utilizo, pessoal. Eu praticamente utilizo aqui gerar todas, inserir ativa, passiva não utilizo, e aqui linhas adicionais e parâmetros de visualização. É praticamente esses três comandos que eu utilizo. Gerar todos, linhas adicionais e parâmetros do cabo, para assim fazer o detalhamento da nossa proteção aqui no Laje Pro. Porque vocês verão que a maioria que utiliza o Laje Pro, eles fazem o detalhamento da sua proteção em planta. Mas vocês verão que você também consegue a elevação deste item, como nós temos no VPro. Finalizamos a nossa aula por aqui. Nós conhecemos o Laje Pro, cada um dos seus comandos. Na próxima aula, nós iremos fazer o lançamento da proteção em uma viga.